Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi que eu já li tantas coisas que se eu for fazer esse vídeo mais tarde vai juntar muita coisa, o vídeo vai ficar muito longo. E aí eu terminei de ler O Senhor Marte, da Geraldine Brooks. Eu já havia lido dela As Memórias do Livro, mas o defeito que tem as Memórias do Livro se repete aqui. Eu acho que é um problema da autora. Ela termina de uma forma muito abrupta. Ela não fecha O Senhor Marte quando você pensa que ela vai fazer aquele fecho, né? Porque é uma história dramática e há uma porção de mal entendidos, de equívocos entre os personagens, entre o marido e a esposa. E aí ela, em vez de fazer aquela cena final em que os dois se sentam, né, para discutir, para abrir o verbo, conversar e pôr as coisas em pratos limpos, que era o que se esperava, para que os conflitos possam ser realmente resolvidos, ela termina assim, abruptamente, de repente, como se ela tivesse se desinteressado da história, não quisesse mais escrever, ou como se tivesse um prazo para entregar o livro. E isso prejudica muito, muito mesmo. Do meio para o fim, eu achei várias coisas que eu não gostei em O Senhor Marte. Eu tive trocando ideias com um amigo no Scooby, que ele tinha lido também esse livro, e assim como ele, eu também acho que é um livro que peca por essa preocupação com o politicamente correto. E aqui já tem esse lado nas memórias do livro, mas aqui faz muito mal ao romance, porque ela acaba deformando alguns personagens e deformando a relação entre alguns personagens em algumas cenas-chave por conta dessa preocupação em ser politicamente correta. O livro, inclusive, ganhou um prêmio, como está aqui na capa, mas, na minha opinião, foi um prêmio imerecido. É um livro que não merece, na minha opinião, estar ao lado do livro que ele está supostamente homenageando, que é o Mulherzinhas, do Louisa May Alcott. Eu botei ele na pilha do descarte. Também terminei, li todo e acabei Papéis Inesperados, do Cortázar, que foi outro livro também que eu fiquei decepcionada, em parte, porque reúne vários textos, alguns inéditos e alguns dispersos, coisas que o Cortázar havia publicado apenas em revistas e muita coisa que ainda estava só engavetada, né? E aí eles reuniram nesse livro, como Papéis Inesperados, mas os textos de ficção são muito bons. A primeira parte, que é todos os textos ficcionais dele, né? Os textos de literatura são muito bons, mas quando entra nos textos de política, eu achei muito, muito desagradável e até, assim, decepcionante, irritante você ver uma pessoa do porte, né? Um artista do porte do Cortázar escrever naquele tom engajado politicamente, que é aquela velha história do nós eles, né? Nós somos os bons e eles são os malvados. E eu acho isso extremamente irritante. Aqui no caso, né, você está vendo um escritor que tinha uma tendência de esquerda e aí divide o mundo, né? E divide as nações, né, nesse esquema, né, dos malvados e nós os bonzinhos. Embora você também encontre alguns de direita que fazem a mesma coisa. Mas o fato é que me irritou muito os textos políticos aqui. Se não tivesse a parte dos textos políticos, eu deveria ter dado talvez umas 4 ou até 5 estrelas. Mas dei 3 por causa da parte política, que é muito desagradável. É assim, é um lado do Cortázar que eu não gosto e que eu fico triste de ter encontrado. Li esse também, que eu já falei rapidamente em outro vídeo, O Ano da Leitura Mágica, da Nina Sankovic. E até vou fazer, né, o meu mês da leitura mágica em setembro, 30 dias, com 30 livros. E eu gostei, dei 4 estrelas para ele no Scooby. Eu só não dei 5 porque realmente, como disse a Michelle Henriques, às vezes parece que a autora chega perigosamente perto da autoajuda. E eu diria mais, eu diria que essa questão do autoajuda se apresenta em alguns momentos do livro quando ela parece que está tentando justificar a leitura de alguns livros. Eu acho que você não tem que fazer isso. Uma obra de literatura, que o grosso dos livros que ela está lendo aqui são literatura, você só tem que se divertir e apreciar, né, um texto bem escrito, personagens bem construídos, uma história bem narrada. Você não tem que justificar porque você está lendo esse ou aquele livro. E aí ficou me parecendo em alguns momentos que ela queria tornar justificável, tornar útil, né? Ler alguns livros. E aí isso me incomodou um pouquinho. Por isso que eu não dei 5 estrelas. Mas eu gostei muito dessa ideia de você descrever a vida de uma leitura comum, né?
o dia a dia do que é uma pessoa que gosta de ler, que tem a sua vida, que tem filhos, que tem marido, que tem uma casa, que tem responsabilidades do dia a dia e que está lendo, né? Está mergulhada na leitura, lendo um livro, descobrindo autores, se empolgando com histórias, se decepcionando com outras. Eu gostei muito dessa descrição da vida do leitor comum que eu encontrei aqui. Isso eu gostei muito. Li esse todo aqui, Os Mistérios da Coroa, da Nancy Billow, e gostei muito, foi uma grata surpresa, não conhecia a autora. É um romance histórico, né, que mistura thriller, que mistura mistério e se passa na Inglaterra do século XVI, no momento em que a Inglaterra estava sendo conduzida, né, pelo Henrique VIII, que brigou com a Igreja Católica. Ele era tão protestante quanto meu dedo mindinho, né? Porque ele se afasta da Igreja Católica e cria a Igreja da Inglaterra porque a Igreja Católica não fez algumas coisas que ele queria que fizesse, como, por exemplo, permitir o divórcio dele. E aí o livro é bem interessante, eu gostei bastante, gostei muito da forma como a autora trata os personagens aqui em primeiro plano, que são os religiosos, né? Frades, a superiora do convento, a heroína, que é uma noviça, né? A Joana, que eu achei que ela trata com respeito, mas ao mesmo tempo não usa a descrição dos sentimentos religiosos, das crenças religiosas dos seus personagens, especialmente da protagonista, da Joana, para fazer em nenhum momento pregação ou proselitismo. Mas também não cai no extremo de fazer dar aquele tratamento assim desrespeitoso, satírico, né, malicioso com as pessoas que têm uma crença religiosa. Achei muito legal. Achei legal também que você nota ao longo do romance que há pairando ao redor da Joana assim alguns interesses românticos, né? Apesar dela ser noviça, apesar dela ter aquela convicção que ela fez essa escolha para a vida dela, ela em algum momento se sente tentada, né? Se sente atraída, mas a autora deixa bem claro no modo como ela descreve os pensamentos e as atitudes da Joana que ela tem outros interesses na vida sem ser um homem. Aí eu achei isso bem legal. E li os livros da Tess Gerritsen. Li esse aqui, que eu até já botei a capa dele, mas vou mostrar qual é. Já mostrei no outro vídeo, quando eu mostrei as compras. Dominador. Li Dublê de Corpo. E li Desaparecidas. E o que eu vou dizer da Tess? Eu gosto muito, todos os livros dela eu tenho gostado. Claro que tem um ou outro que a gente gosta mais, né? Mas se eu tivesse que escolher um desses três como que eu mais gostei, mas isso se eu tivesse mesmo que escolher, porque todos são bons, eu escolheria esse aqui, O Dominador, que dentro da série Rizzoli Alice é na verdade o segundo livro, né? Que quando eu li fora da ordem, aí eu peguei o primeiro, Cirurgião, e li o terceiro, no voluminho que eu estava, tinha o primeiro e o terceiro, não tinha esse, que é o terceiro, O Pecador, então eu peguei o bonde meio andando, né? Porque já tem uma relação importante que surge na vida da Jane Rizzoli, a detetive, nesse livro aqui, no Dominador. E que aí, quando eu fui ler O Pecador, a coisa já está no meio daquele envolvimento dela. Mas eu gostei bastante, eu gosto muito da forma como a Tess consegue criar não só a detetive dela, né? Como a patologista, né, a Maura Ayres, ela consegue criar personagens em histórias policiais em que você não só se interessa pela trama, pelo enredo, por aquele mistério, por aquela questão de quem cometeu o crime, por que cometeu o crime, como o crime foi cometido, mas também você se envolver com os mocinhos, né? Com as mocinhas, no caso da história. Você se envolve com os personagens, você torce por eles. Ela não cai no erro que alguns autores do gênero às vezes caem. Para mim é um defeito. Você criar os vilões da história, os criminosos, muito mais charmosos, muito mais interessantes do que os mocinhos, do que os detetives, do que os policiais da história. E eu acho isso bem interessante, bem agradável, bem cativante na leitura da Tess Gerritsen. Outra coisa, nesse que eu terminei de ler hoje, que foi o último que eu li, Desaparecidas, tem algumas coisas que a Tess trata aqui de uma forma que me agrada também. Quando ela descreve violência sexual contra a mulher, as cenas em que ela apresenta isso, em nenhum momento ela erotiza os estupros.
E eu já peguei autores e até autoras que fazem isso, né? Que fazem aquela descrição de uma cena de estupro e você tem a impressão que ela tá achando que aquilo tem algum foco de erotismo, que aquilo pode excitar, né? Pode ser excitante. E a tese não faz isso. Outro autor também que vale lembrar que não faz isso, mas ao contrário, mostra esse tipo de violência como uma coisa realmente abominável, é o Stieg Larsson, da série Millennium, né? Então, o Stieg Larsson como a tese estão de parabéns por isso.